de Deus. Além de tudo isso aqui, nós observamos que Deus, ele, aqui no versículo Mateus também 10:26 falou isso aí, e Deus conhece até os pecados encobertos. Olha só, quer dizer que até o pecado encoberto, tanto que ele conhece, que a Bíblia fala que quando ele for julgar nós, ele vai falar todas as nossas obras, não é verdade? Tudo aquilo que fizemos. Então Deus conhece até o pecado oculto, ele conhece, amém? Pela sua onisciência. Vejamos aqui também, a onisciência de Deus abrange o presente. Deus conhece o homem todo, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová, Deus conhece o nome e a nossa morada, Apocalipse 2:13. Ele conhece a nossa estrutura, Salmo 103. E os nossos corações, Atos 15:18. Pois ele o que esquadrinha e as nossas palavras. Ele sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Olha só, aqui é a onisciência de Deus, que abrange o presente. Quer dizer que até o cabelo da nossa cabeça Deus conhece, entendeu? A onisciência de Deus abrange o futuro. Agora vamos aqui na onipresença, porque eu acho que já esse ponto aqui já deu um resultado bem forte para nós, Não precisa nós nem prosseguir na onisciência de Deus, sabendo o futuro também, porque sabemos que vai ter versículo aqui, depois os irmãos meditam lá, na sua casa, você está com a apostila aí, depois vocês meditam sobre o futuro de Deus, vocês vão ver também realmente essa profundeza que Deus tem sobre a onisciência do futuro. A onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Agora vamos na onipresença, diz assim, para onde me irei do meu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Olha só, se eu fizer o Seol na minha cama, eis que ali estás também. Salmo 139. O termo onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença, Deus, ele está aqui, em todo lugar. Esses dias eu estava pregando um pastor e estava falando assim, irmãos, tem pessoas que pregam Deus está em todos os lugares, mas Deus não está no carnaval, Deus não está lá no prostíbulo, Aí ele fez assim, não é no sentido, A Bíblia fala assim, onde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Aí é a diferença. Aí o Espírito Santo está agindo ao nosso favor. A diferença é essa. Deus, ele está em todo lugar. A Bíblia fala que os olhos dele são como chama de fogo, ele contempla tudo e a todos. Quer dizer que ele está ali com os olhos fitados, Inclusive o irmão deu uma colocação até que legal também quando ele falou isso aí. Ele está em todo lugar, ele está no carnaval. Não é sentido que Deus está ali se agradando daquele carnaval. Ele está olhando tudo ali, mas nada se agrada dele. Vamos supor, o casal, eu sei que tem tudo adulto aqui, nós vamos falar. O casal numa cama, deitado, com sua esposa, seu esposo, no seu momento de intimidade ali. O Senhor está ali. Algumas horas o Senhor pode até virar as costas para aquilo, E é um lado muito perigoso, como os pessoal diz, que eles falam que é muito perigoso, porque o apóstolo Paulo fala assim para a gente orar, E depois, para não cair em tentação, para não cair em pecado, para não desagradar o Espírito Santo. Ainda mais quando o crente vai consagrar. Isso aí é outra área, depois nós entramos no dia. Mas realmente é assim, dessa forma. Quer dizer, tanto no carnaval também, nas coisas, no pecado. O que se afasta o homem de Deus, a Bíblia diz? É o pecado. Então, Deus está em todo lugar? Tá. Mas o que se afasta ele de nós? Ele está em todo lugar, mas o que se afasta ele? O pecado. Então, onde está o pecado, nós não achamos que Deus está naquele meio, no sentido assim de estar ali no meio, se agradando, dando vitória. Ele está ali sim, ele conhece tudo, ele é onisciente, ele é presente, ele está ali, entendeu? Deus está em todo lugar, mas não genera nesse sentido assim, Deus está... Porque tem pessoas que falam assim, o pastor falou que Deus está em todo lugar, e Deus está no carnaval. Aí eu só estou quebrando
essa parte aqui para os irmãos entenderem. Para dar entendimento, né? Então, a onipresença de Deus, né? Significa estar em todo lugar mesmo. Deus está em todos os lugares. Olha só, Deus está no mesmo momento no céu, no universo e na terra, e em toda a extremidade da terra, porque Ele é Espírito. 1 Reis 8:27. Os irmãos depois medita na tocada, nessas passagens que nós estamos lendo, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Foi o que nós falamos, entendeu? Então tem lugares que os olhos do Senhor que está lá. Não que Ele está lá, mas os olhos dele estão contemplando tudo, né? Entendeu? Então, os seus olhos de todos os homens, todas as coisas estão patentes. Os seus olhos, né, estão nus aos seus olhos. Nenhum mal, né, pode se esconder da onipresença de Deus. Isso é onipresença, viu, irmãos? Agora nós vamos por último, que é onipotência de Deus. Os irmãos entenderam que a onisciência é que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Amém? Deus conhece. A onipresença, Deus está em todo lugar. E a onipotente agora, não vamos falar, a onipotência de Deus. A onipotência diz assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, a onipotência significa ser todo-poderoso. Então Deus, Ele é todo-poderoso, né? Ele conhece o passado, o futuro, o presente. Ele está em todo lugar e Ele é todo-poderoso. Amém? Em outras palavras, se você não quiser usar onisciência, onipresença, você fala: Deus conhece o passado e o futuro, Deus está em todo lugar, e Deus é todo-poderoso. Amém? Então você está só nessas palavras aí, você sem saber falou onisciência e onipresença, entendeu? Muitas vezes a gente já sabia, a gente falava isso aí, mas só que a gente não falava a moral da história, o significado dessas palavras. Foi o que nós estamos falando daquela época. Por que as pessoas falam assim: mas o básico é para quem já não é muito crente? Porque o crente já conhece tudo isso aqui. Só que as palavras que os estudiosos colocam são a questão que fica mais complicadinho, entendeu? E é bom ter essa visão, porque até fica melhor, né? Amém? Pastor, você quer que espera você entrar nesses negócios? Pode dar continuidade? É que o pessoal já estão ali certinho, né? Fica certinho. A eternidade, né? A eternidade. Agora nós vamos para a eternidade de Deus. Eternidade. Mas o Senhor Deus é a verdade, e Ele mesmo é Deus vivo e reino eterno. Olha só, Jeremias 10:10. Quando Moisés despediu-se e abençoou as tribos de Israel, usou o nome Deus eterno. Então, Deus eterno é eternidade. Abraão invocou o nome de Deus eterno. Olha só, Gênesis 21:33. Em Romanos 16:26, lemos a respeito do Deus eterno. Então, aqui, Deus não tem início. Deus, eternidade, a eternidade. Tu és Deus. Então, Deus não tem início, como Jesus nasceu em Belém, né? Teve início do nascimento. Então Deus não tem início. Amém? Então Deus, Ele é eterno, Ele não tem início. Amém? Então, ainda que houvesse dia, eu sou. Isaías 43 está falando da eternidade. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro, né? Os anos de Deus nunca terão fim. Olha só. Aí tem uma série de versículos aí, depois se vocês quiserem ler, eu vou dar continuidade à leitura, porque vocês já estão com a apostila, só para vocês entenderem a eternidade de Deus, que é sem fim e sem começo. Amém? A eternidade de Deus é sem fim e sem começo. Glória a Deus. Amém? E agora a imutabilidade de Deus, a imutabilidade. Porque eu, o Senhor, não mudo. Mateus 3:6. Imutabilidade que não muda. O Senhor é o mesmo. O homem, a mulher, ela muda, né? Então, muda seu comportamento, muda suas vestes, né? Muda seu jeito,
muda suas atitudes, mas Deus ele não muda, amém? Então isso quer dizer imutabilidade, é uma pessoa que não muda. Então Deus não pode mudar, Deus não muda, amém, irmãos? Então Deus não muda, Deus é imutável. Tem uns versículos aí, depois os irmãos quiserem acompanhar, Hebreus 13, Hebreus 6, 7, 17, todos esses versículos aí. Agora nós vamos para o sexto, que é infinitude. Infinitude. O que é infinitude? Infinitude é algo sem limite, algo infinito. E Deus, então, ele não tem limite, né? Quando afirmamos que Deus é infinito, queremos dar a ideia que ele não conhece limites, né? O homem tem um limite, eu só posso ir até ali, eu só posso chegar até ali, mas Deus não tem. Deus ele abrange até as, né? Então Deus não tem limite, amém? Esses são os atributos de Deus também, dos atributos de Deus. Agora nós vamos olhar aqui a unicidade. O que é unicidade? O termo unicidade significa estado ou qualidade de único. Portanto, a unicidade de Deus significa ele é um só. Ele é um só, né? Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Olha só: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, né? Então aqui está dizendo sobre o Senhor é um Deus, né? Qualidade, ele é único, ele é um só, né? Ele não é dois deuses, né? Que muitas vezes tem pessoas aí que fazem vários tipos de deuses, né? Eles adoram Baal, igual naquela época eles adoravam Baal, né? E Elias profetizou contra Baal, né? Mas só que esses deuses deles são deuses com letra minúscula. Depois nós vamos chegar nesses tipos de Deus, né? Mas Deus ele é um só, não existe outro Deus, né? Ele é supremo, né? Aí agora nós entendemos aqueles tributos naturais de Deus, né? Amém? Até aí está tudo bem com os irmãos? Está dando para entender? Está dando para compreender? Agora nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus. Olha só, hein? Os atributos morais de Deus. Nós vamos estar relatando nesse sentido. Esse atributo moral de Deus relaciona-se ao caráter de Deus. Atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus quer dizer santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade. Olha só, santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade. Esses são os atributos morais de Deus. Misericórdia, etc. também são os atributos morais de Deus. Santidade, a própria Bíblia dá a Deus o nome santo, né? Salmo 99, 3, a Bíblia ela dá a Deus o nome que Deus ele é santo. Esse é um atributo que nós vemos dentro da Bíblia sobre a santidade de Deus, que ele é santo. Louvemos ao teu nome, grande e tremendo, pois é santo, santo. Salmo 99, 3. Deus é chamado de santo de Israel no livro de Isaías 30 vezes. Olha só, no livro de Isaías Deus é chamado 30 vezes. Agora sim, Deus é santo, Filho santo, Espírito santo. Nós vemos também a santa pelos serafins, a santidade de Deus revelada no serafim, dando assim a referência de Santa Trindade, né? E clamamos um para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército. Aqui fala sobre a santidade de Deus, todos os versículos referente que os irmãos vão entender sobre a santidade de Deus. Por que Deus é santo, né? Tem muitas pessoas que falam assim: sede santo como eu sou santo, né? O Senhor, né? Sede santo como eu sou santo. O que é a santidade de Deus? Os atributos morais de Deus: santidade, justiça. Agora, para nós chegar nesses atributos morais de Deus,
é necessário que nós tenhamos todos esses atributos também. O homem não consegue chegar nesses atributos todos, porque ele é carne, né? Jesus, ele tentou chegar nesses todos os atributos, né? Mas você vê que, santidade, justiça, amor, bondade, né? Fidelidade e misericórdia, são esses atributos de Deus. Justiça, nós vamos falar agora. O Senhor é a nossa justiça. A justiça e o juízo são base do trono de Deus. Existe novo céu e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Perto está o Senhor de fazer justiça. Não fará justiça o juiz da terra, de toda a terra. Então, quando nós falamos de justiça, nós falamos de julgar as nossas causas. Deus, ele é um juiz justo. Então ele é um justo juiz. Ele faz justiça para conosco. Amém? Para com as nossas vidas, né? O Senhor Jesus, ele faz justiça. O Senhor Jesus é a nossa justiça. Quando fala assim, então nós vemos que esse é um atributo moral de Deus para nossas vidas, né? Os irmãos têm dúvida de alguma santidade de Deus, de alguma justiça de Deus? Os irmãos têm dúvida? Os irmãos não têm dúvida não? Amém? Então tá certo. O amor, agora nós vamos falar sobre o amor de Deus. O que é o amor? O irmão Morê conhece, né? Ele ama os homens. Deus é fonte de todo amor. Ele emana todo o amor. Pois isso que a Bíblia diz, Deus é amor. Até o apóstolo João consegue explicar o amor de Deus. Então isso é amor. Bondade, Deus é bom. Fidelidade, Deus é fiel. Depois se os irmãos quiserem meditar também aí. Misericórdia, Deus, ele é misericordioso. Hoje nós estamos conhecendo o Deus que nós servimos. Aleluia. Isso é bom, que além de nós aprender, aumenta a nossa confiança em Deus, né? Porque nós sabemos que nós estamos servindo ao Deus onisciente, onipresente, né? Um Deus que conhece tudo, passado, presente e futuro. Um Deus, né, que está em todo lugar, e um Deus que é poderoso, né? E agora também nós conhecemos um Deus agora que tem atributos também, né? Olha só. Agora nós vamos para os nomes de Deus. Muitas pessoas gostam dessa parte, né? Porque é uma parte que fala sobre os nomes de Deus. Lição 3. Lição 3, Deus se revela através da sua palavra. As escrituras sagradas, por vários nomes pelos quais ele se faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto de sua natureza. Olha só. Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através da sua palavra, a escritura sagrada, por vários nomes, pelos quais ele faz conhecer. Cada nome de Deus revela um aspecto da sua natureza. Então cada nome de Deus vai revelar o aspecto dele, entendeu? Vai revelar a sua natureza, o aspecto da sua natureza. Então Elohim quer dizer Deus. No princípio criou Elohim. Então se nós estamos falando Elohim, nós estamos falando Deus. Deus, o céu e a terra. Gênesis 1:1. Esse nome aparecia na Bíblia aproximadamente por 2.600 vezes. Nesse texto e foco aparece pela primeira vez o nome de sua suprema divindade. Ele é uma revelação de Santa Trindade. Em conjunto, só no primeiro capítulo de Gênesis encontramos este nome 32 vezes. E no segundo rabino, 2.310 vezes ocorre no Antigo Testamento. Este nome Elohim tem uma determinação IM, que indica plural
na linguagem hebraica, essa forma no plural possivelmente revela na Bíblia a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Irmãos, veja bem, nós estamos falando aqui dos atributos de Deus, da onisciência, onipresença, da santidade de Deus, do amor de Deus. Deus, ele é tão amoroso, que veja bem, teve um certo rapaz, ele foi pregar numa igreja, a igreja é bem grande, viu, irmão? A igreja é enorme, estava uma vigília muito grande. E o rapaz começou lá, irmãos, vai glorificando e tal, eles irmãos dando glória, pulava o mistério, né? Depois o rapaz, sabe o que ele falou? Falou, irmãos, sabe quem eu sou? Falou, não, eu sou pai de santo. O rapaz estava no altar, falou que era pai de santo, ninguém descobriu que ele era pai de santo. Entendeu? Mas por quê? Veja bem, a misericórdia de Deus, o amor de Deus também, né? Agora que os irmãos estavam errados, estavam dando glória a Deus, não estava, ele estava fazendo o papel dele. Cada um de nós estamos adorando a um Deus. Se ele estava adorando outro Deus com o nome de Deus, é problema dele. Cada um de nós estava fazendo um papel nosso, não é verdade? Tinha um rapaz que ele era o quê? Ele era chefe, ele era encarregado na empresa dele. Eu olhei para ele assim, falei assim pro rapaz, coloca esse rapaz aí como diácono, pode colocar ele como obreiro, porque ele era chefe, ele já cuidava de uma turma. Entendeu? E ele ia saber lidar também com as outras turmas. Só agora que ele tinha que aprender as coisas de Deus, entendeu? Aí ele ia aprendendo as coisas de Deus, ele podia ser um bom obreiro, né? Entendeu? Aí tem pessoas que ganham as pessoas no altar. Mas como assim? Tem pessoas que ganham, igual, tem igreja por aí que ela pega a pessoa lá embaixo, e começa a pôr a pessoa para orar, e daqui a pouco a pessoa já está orando, pregando, a pessoa está lá no altar. Mas está ganhando a pessoa no altar, ganha a alma no altar, entendeu? Aí eles usam assim. Entendeu? Agora, que é muito difícil, porque essas pessoas que vêm da macumba, vêm das coisas erradas, até elas aprenderem a palavra de Deus mesmo, como Deus é mesmo, é muito complicado essas pessoas, entendeu? É muito difícil. Eu estava falando com o papai lá, uma vez eu estava tentando ganhar um cartomante para Jesus, um rapaz que falava as coisas muito complicado. O rapaz fazia macumba direto para mim, eu tinha que ganhar ele para Jesus ainda. Era complicado, né? Que prova que eu passando, né? O cara lá metendo uma cuba no meu nome lá e eu tinha que estar ainda ganhando ele para Jesus. Foi complicado. Mas a gente sabendo da onisciência do poder de Deus, né? A gente sabia que Deus ia julgar nossa causa, né? Então é isso que nós falamos sobre os nomes e o poder de Deus. Amém? Ó, o tópico 2 aí, os irmãos que tiver a apostila, quiser pegar uma aqui na frente, tem a apostila aqui ainda. Aí o tópico 2 fala sobre El Shaddai, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O pastor colocou até o símbolo da sua igreja, né? Ficou bom, né? Na apostila, né? Colocou o nome da igreja, né? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esse nome El Shaddai é composto de duas palavras hebraicas. El, que significa Deus, e El Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Esse termo aparece aproximadamente 50 vezes no Antigo Testamento, sendo que 31 vezes só em Jó. Deus se apresentou a Abraão dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Amém? Anda na minha presença e ser perfeito. O encontro foi tão significado que o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão. Este nome divino, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, os irmãos gravam aí, El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. El Shaddai quer dizer tudo. Tem os irmãos enquanto os irmãos vão prestando atenção aí, tem os irmãos que acham assim, falam, você é bacharel em teologia, então você conhece hebraico. Fala hebraico para me ver aí, né? Fala em aramaico para me ver aí, né? Só que quem estuda bacharel tem uma escola que separadamente dá ensino só sobre hebraico. É igual inglês. Você quer aprender inglês? Você vai estudar inglês. Só que você vai aprender só a língua inglês. Né? Eu nem sei falar inglês, mas você vai aprender várias línguas de inglês, entendeu? Em algumas palavras você fala inglês, mas eu estou falando assim. Então, quer dizer que nem toda teologia, quando você estuda o bacharel, ela vai te ensinar letra por letra.
do hebraico. Ela não vai. Ela vai te fazer conhecer o hebraico, que é o judaísmo, né? As religiões, né? Eles vai te fazer você conhecer. Aí depois que você conheceu apesar que isso aí é mais para frente, né? Nós estamos agora na lição da teologia, que é o estudo de Deus, mas depois no futuro, quando você chegar, você só vai. Agora, se você quiser crescer no hebraico, aí sim, você vai entender as línguas hebraicas, todas as línguas, bom dia em hebraico, boa tarde em hebraico, o nome de Deus em hebraico, outras coisas em hebraico, e por enquanto você está conhecendo alguns nomes de Deus, e depois se você quiser aprofundar em hebraico, vocês pegam um professor só de hebraico, você fica aprendendo hebraico ou grego e aramaico também, entendeu? Não que as pessoas falam assim, igual eu já vi pessoas falar assim, você é bacharel em teologia, então eu quero ver você ficar falando em hebraico aí. Fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você estudou inglês na escola, você não estudou até a 5ª série, a 6ª série, você não estudou inglês? Você aprendeu alguma coisa de inglês? Você só aprendeu algum básico, né? É isso que aprende quando também está. Esses dias um rapaz falou, pastor, eu vou viajar, vou passar lá não sei aonde, vou não sei aonde. Eu falei, mas você sabe falar aquelas línguas? Não sei não, o cara estudado, menino bom mesmo, sabia falar nada. Eu falei assim, então, é difícil, né? Porque as escolas não ensinam, elas ensinam o básico para você entender e compreender algumas linguagens. Agora, se você quiser aprofundar no inglês, no alemão, no francês, aí você vai ter que estudar aí é a mesma coisa do hebraico e o grego, você vai ter que estudar separadamente, amém? Então, mas alguns nomes dados ao Senhor, que esse nome que é dado ao Senhor, né? Na lição 3, que nós somos todo poderoso. Agora nós vamos aqui Jeová, no 3. Jeová quer dizer Senhor. Tem muitos que falam testemunho de Jeová, né? Então Senhor. Aí tem muitas pessoas que questionam também esse negócio de Senhor. Porque se eu chamo você chega aqui na igreja e fala assim, pastora, senhora, ou pastor, senhor, ou obreiro, senhor, irmã, senhora, né? Fico chamando Senhor. Estamos chamando as pessoas de Senhor. Não quer dizer que é bom usar o Senhor já com outro nome, entendeu? É igual o rapaz estava falando para mim esses dias, chamou a atenção, falou, pastor, o rapaz estava falando aqui em hebraico lá, o nome do Senhor em hebraico lá é o nome do Deus dele. É o nome do Deus dele. Eu falei assim, como você chama seu pai? Senhor. Então, o nome do Senhor é seu pai. Se eu falar em hebraico, eu falo seu pai também, Senhor. Então, o nome do seu tio, de uma pessoa que você ama, Senhor. Então, você está chamando de Senhor. É por isso que eu falo, quando você estuda a língua hebraica, você vai entender o Senhor, você vai entender outras línguas. Não é questão que você está falando o nome, você está falando Senhor. Que Senhor dá sentido a muitas coisas, né? Agora, só que eu falei para ele, só que você tem que acrescentar, além do Senhor, acrescentar outro nome, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Jeová, Senhor. Esse nome é citado na primeira vez. Deus se apresentou a Moisés e disse, assim dirá a teus filhos de Israel, o Senhor Jeová, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o nome eternamente. E este é o memorial de geração em geração. Êxodo 3,15. Na tradução latina, quem falou aí? Então na latina, é o El, né? Como que fala aí? Tá nessa linguagem aí? Não. Jafé é um, né? O outro é Jafé, né? Jafé é um. E o mesmo que é Jeová, Senhor. O nome de Jeová tem sua origem no verbo ser. Inclui 3 tempos deste verbo, passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa ele que era, ele que é e ele que há de ser. Amém? Em outras palavras, visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem. O nome significa eu me manifestarei e manifesto, ainda me manifestarei. Amém? É um Deus com força e poder. O chamado nome lugar Betel. O termo El se deriva de uma raiz hebraica que significa força ou poder. Este nome El refere-se a Deus
significando seu poder ou sua força. Exemplo, Elohim, Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Emanuel, Deus conosco. Entendeu? Aqui já deu o sentido de El Elohim, El Shaddai. Já acrescentou uma palavra com a outra, né? Amém? Adonai. Agora vamos falar sobre Adonai e o Senhor também. E disse o Senhor Jeová: como saberei que hei de herdá-la? O expressivo Adonai vem do vocábulo Adon, que significa Senhor em hebraico, igualmente a saudação muita conhecida, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Amém? Elohim, Deus Altíssimo. Agora eu vou passar Jeová Sabaote, Senhor Deus dos Exércitos. Agora nós vamos por nomes e lugares e ocasiões, né? Jeová Jirei, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. Jeová Rapá, o Senhor que sara. Jeová Raiá, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Tzitex, né? O Senhor é justiça nossa. Jeová Shammai, o Senhor está ali. Aí todos esses nomes aí nós vamos pegando, depois os irmãos prestem bem atenção, lê lá na sua casa. Como é muito nome, os irmãos vai parando, vai lendo onde está escrito, vai entendendo mais essa colocação de nomes aí, tá bom? Aí dá para vocês entenderem, dá para vocês ter uma base legal aí. Quem gosta de usar muito esses nomes é os pregadores, né? Que gostam de falar difícil, né? Senhor é Shaddai, não é. Agora tá um negócio lá, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, né? É assim, mas é um... agora nós vamos para a santidade de Deus, né? No tópico 9. 9. Aqui fala sobre a santidade, a Santa Trindade, né? A Santa Trindade. Quando nós fomos confrontar aqui sobre a Santa Trindade, irmão, tem judeus que não creem na Trindade. Por quê? Veja bem, a Bíblia, ela foi escrita em aramaico, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Então, alguns judeus, eles criam na Tarô, né? Tarô que fala, é só o Velho Testamento. Deus que crê só no Velho Testamento. Então, para eles só existe Deus acima de tudo, né? Deus acima de todas as coisas. Então, tem uns, aí eles colocaram assim, judeus cristãos e judeus que não é cristão. Judeus que ele é judeu, ele crê em Deus, mas não é cristão. Aí eles colocaram algumas coisas. Aí o que acontece? A Trindade, para alguns judeus, eles não entendem como Trindade. Eles não entendem como Trindade. Por quê? A Trindade, nós vamos ver aqui, que a Trindade quer dizer 3 pessoas, né? Trips, né? Portanto, ide e ensinai toda a nação batizando no meu nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a Trindade, ela coloca 3 pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Pai? Deus. Quem é o Filho? Jesus. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo que ele deixou. Ele falou, não deixarei o órfão, mas deixarei o Espírito, né? Então, o Pai criou o céu e a terra. O Filho veio para mostrar o seu poder. O Espírito, aí o Filho foi embora e deixou o Espírito Santo. Então, já alguns judeus, que não é judeus cristãos, se os irmãos um dia vão se confrontar com eles, ou por internet, ou por ouvir falar disso aí, que eles não acreditam na Trindade. Amém, igreja? Mas a Trindade, ela existe nesse sentido. A palavra Trindade significa união de 3 pessoas distintas ou de uma só divindade. A origem do termo Trindade. A Santa Trindade está em toda a Bíblia, mas o termo Trindade não é mencionado na Bíblia. Foi usado pela primeira vez por Teófilo, bispo de Antioquia, né? Teófilo. Você vê, irmãos?
Depois eu vou conversar com o irmão. Você vê que para patentear a apostila com o nome da igreja, tem que comprar a matriz toda, entendeu? Tem que comprar a matriz toda. Aí comprando a matriz toda, aí patenteia, aí dá pra, entendeu? Aí dá pra usar o nome da igreja, porque aí sai credencial, certificado, tudo no nome da igreja, entendeu? Aí a igreja pode dar cursos com as matérias da faculdade, aí dá pra fazer isso aí. Entendeu, irmão? Voltando aqui para a Trindade, o termo que está foca é Elohim, o hebraico, plural, pessoas. Isso, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, ó, na Trindade de Gênesis, né? Primeiro, ó, passamos o homem à nossa imagem. Então, está falando no plural. Quer dizer que ele já está falando, quando Deus, no início, passamos o homem, ele já tinha 2 pessoas ali com ele, né? Tinha mais pessoas com ele, né? E ele já, Gênesis 1:6, né? Eis que o homem é como de nós, que está no plural também. Deus falando, o homem é como de nós. Nós quem? Apesar que Deus, ele tinha seus anjos também com ele, né? Então, ó, no 4, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11, olha só, 7. Quando nós cremos na Trindade, nós estamos crendo por quê? Porque, não sei se os irmãos já ouviram falar, quem já ouviu falar sobre teofania? Quem já ouviu falar sobre já ouviu falar o presbítero? Teofania, irmão, quer dizer assim, ó, Jesus, ele estava no passado, ele estava com Deus, e ele se apresentava a Abraão, se apresentou a Jacó, no Val de Jabó, que ele lutou com o anjo, quem era Deus, que era Jesus que estava ali. Só que ele não dizia que era ele, mas ele perguntou, qual é o seu nome? Jacó não perguntou, qual é o seu nome? Aí Jesus foi e abençoou ele. Só quem pode abençoar quem é? É Deus, né? Então, ele se apresentava e não falava que era ele, né? Manoá também, ele falou, pergunta quem é meu nome, eu sou maravilhoso, né? Então ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então era Jesus, se apresentava, mas não falava que era ele. Então isso quer dizer teofania. Quando eles não creem na Trindade, mas nós temos essa certeza da Trindade, porque o próprio Pai já estava com, o próprio Filho já estava com Deus, com o Pai desde o começo. Amém, irmãos? Amém? Então assim, ó, o Pai é Criador, o Filho é Criador, o Espírito Santo é Criador. Agora já tem outra tese, mais para frente os irmãos, apesar que agora os irmãos aprenderem assim, tá bom. Mas mais para frente os irmãos vai ter um quebra-cabeça também, porque tem muitas pessoas que falam assim, que o Filho não pode criar, né? O Espírito Santo também não pode criar, né? Mas estão falando que são um. Mas isso aqui, o Filho no Pai. Aí como Jesus falou assim, ó, que foi o Filipe que falou, mostra tu no Pai que nos basta. Ele falou assim, estou há tanto tempo convosco, não tem me conhecido, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então quando Jesus está no Pai, aí sim, ele junto criou a terra. Não que o Filho criou a terra, mas sim, façamos o homem como a nossa imagem. Então aí Jesus estava ali, não que, entendeu? Quem está entendendo? Então a Trindade uniu junto para fazer, para somar, não que, quando ele fala, eu e o Pai somos um, foi para Filipe mesmo que ele falou, né? Então o Espírito Santo também é a mesma coisa, ele atua dessa forma. O Espírito Santo ele atua dessa maneira na vida do ser humano. A Trindade, Novo Testamento. No batismo de Jesus, sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que abriram o céu, né? E viu o Espírito Santo descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz de Deus do céu dizia, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Olha só, então já era o próprio Jesus, aqui nós vemos 3 pessoas, que é a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus, né? No versículo nós vemos, sendo Jesus, que é a pessoa de Jesus, aí vem, e viu o céu, e abriu-se o céu e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e eis que uma voz, Deus, né, do céu, então a voz de Deus. Então aí já está mostrando sobre a realidade dessas 3 pessoas. Aqui esses temas que nós estamos lendo, essas partes que nós estamos falando, é só para os irmãos
ter essa certeza, ou poder combater com as pessoas que dizem, eu não creio na Trindade. Mas aí você pode demonstrar com esses fundamentos que está falando dentro da Bíblia, né? Com essas razões que a Trindade existe, né? A Trindade de Deus existe, e mostra dentro da Bíblia, né? Sobre esse fato. Na forma batismal, portanto, ide e anunciar em todas as nações, batizando em meu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Então já está falando das 3 pessoas aí, e isso já é uma comprovação. Nos dons espirituais, aonde nós vemos as 3 pessoas agindo. Ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Aí já está falando que o Espírito, há diversidade de dom de língua, dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, mas o Espírito é o mesmo. Então o Espírito é o mesmo de Deus. Então são uma pessoa só. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, Jesus. Está falando a pessoa de Jesus aqui. Amém? Há diversidade de operação, mas o Deus, agora já está falando Deus. Então, quer dizer que tanto o Espírito, Senhor, Deus. Amém? Isso é bom para a gente conhecer, porque a gente quebra as objeções de algumas pessoas que não creem nessa tese de Trindade. Na unidade da fé, há um só Espírito, o Espírito Santo. Aí nós vemos a Trindade também na unidade da fé. Há um só Espírito, né? Um só Senhor, um só Jesus, um só Deus. Na bênção apostólica, né? Todos os pastores da bênção apostólica dizem a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, está falando das 3 pessoas, já está mostrando as 3 pessoas aí também, que é a Trindade, né? Que é as 3 pessoas. Também houve entre os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdições e negarão o Senhor, né? O Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemo o caminho da verdade. Olha só, 2 Pedro 2, 1. Por isso que há debate, né? Há debate porque assim, entende de um jeito, o outro entende do outro. Aí depois há aquele debate. Não que para quem entende é bom, porque se debate mostrando o seu pensamento, a sua fé, né? Que você está fundada, né? E o outro tem o seu pensamento, a sua fé no que ele está fundado também, no que ele aprendeu, o que ele acha que é certo, né? Esses dias teve um pastor, ele falou: pastor Claudemiro, ele é um doutor, né? Ele é um dos doutores muito renomado, estudou muito o judaísmo, estudou muito a cultura, estudou muito. Ele falou: pastor, eu dei tanta volta, pastor, tanta volta, tanto rodeio, eu coloquei tanta bagulho para aprender, tanta coisa, sabe, e eu vejo o Senhor de vez em quando, eu tenho um grupo lá, né? Eu vejo o Senhor de vez em quando falando em Gênesis, tão assim, abertamente, com uma facilidade. Porque assim, quem muito estuda, ele fica com medo até de expressar, porque é tanta coisa, ele fica com medo de falar errado, ou de expressar algumas colocações erradas, e dá muita volta. É igual nós acabamos de observar. Nós falamos, o que nós estamos falando constantemente dentro da igreja, só que nós falamos e atropelamos algumas palavras, né? Sendo que, estudando, nós colocamos em ordem aquilo que nós já conhecemos, mas nós estamos só colocando em ordem, mas sendo que não está errado, mas aqui nós atropelamos, falando, e algumas coisas nós passamos. Aí ele falou para mim: nossa, pastor, é tão diferente, porque o senhor coloca as questões no sentido que, poxa vida, eu como já fiz tanta coisa. Ele falou para mim, sabe que ele mostrou esses dias? Ele mandou lá para mim um cateçais, 7 cateçais, com vela preta, vela branca, vela vermelha. Aí ele falou para mim: pastor, eu falei meu parão, esses cateçais aí, você veio mandar para mim. Ele falou: você não sabia não, pastor? No judaísmo não tem esse negócio de cores não. Lá para eles as cores significam, cada cor tem um significado, e ele usa as cores. Eu falei assim: então lá no judaísmo ele ainda mata os bodes ainda para beber o sangue deles aí, porque era assim que eles sacrificavam, né? Eles ainda sacrificam, eles queimam ainda, mandam incenso para o Senhor ainda naquela época, porque se eles fazem isso,
Porque eu acho assim, porque se você faz alguma coisa, tem certos tipos de coisa que você tem que eliminar, né? Ou certos tipos de sacrifício que foi feito naquela época. Igual chegou uma irmã uma vez na minha igreja lá, eu tô lá na igreja, pastor, você já ungiu a igreja aqui? Falei, irmã, meu filho uma vez aí colocou uns óleos aí. Não, pastor, tem que colocar sangue. Eu falei assim, irmã, não, pastor, você não viu lá no passado, lá não, no Velho Testamento? Você entendeu? É complicado, né? Então para que existe a Trindade? Para isso, para quebrar esse paradigma. Você entendeu? Para quebrar esse negócio. Então que Jesus ele veio, porque, irmãos, preste bem atenção. Adão e Eva não nasceram no Jardim do Éden, eles nasceram como? Com roupa ou sem roupa? Sem roupa, né? As primeiras roupas foi o quê? Foi má. As primeiras roupas foi má. Depois foi pele, né? De carneiro, pele de bode, né? Pele de bode, pele de carneiro. Depois eles começaram a fazer a alinhação. Foi tudo mudando. As tecnologias deles mudavam, eles mudavam conforme a tecnologia dele. Quando Jesus chegou na Terra, a tecnologia já era outra. E hoje já a tecnologia já é outra. Só que Deus permanece o mesmo, mas a tecnologia vai mudando. O sentido da pessoa vai mudando. Entendeu? Não que nós temos que pegar e voltar ao passado, não. Agora você tem que ser igual aquelas pessoas do passado. Entendeu? Não, é diferente. É diferente. A tecnologia mudou, você tem que conviver só com a tecnologia de hoje. Por que a Bíblia fala dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Se nós for ver o que é a lei, o país de nós, que nós estamos no Brasil, nós não estamos nem em Israel, nós não estamos lá em Israel, morando lá. Aí tem pessoa que hoje já quer pôr lei de Israel aqui. Já tem pessoas que querem pôr lei de Israel aqui. Já não estamos em Israel. Tanto que se depois os irmãos vão confrontar também, os irmãos estão estudando agora, os irmãos depois vão confrontar com Yeshua. Yeshua é Mashiach. Irmão, isso é o nome de Jesus também. Esse é o nome dado a Jesus, né? Yeshua Mashiach. Só que esse nome, o português, o ABCD, até o A e o U, até o U, ou o abecedário também, né? O alfabeto, tem hebraico por aí que não tem todo o alfabeto. Tem lugares, o grego tem lugares por aí que não tem todo o alfabeto. Já tem país por aí também que não, o alfabeto todinho não tem. Aí você vai falar o J. J eles não creem. O Yeshua é magia, eles falam que o nome de Jesus é Yeshua magia e não existe Jesus. Aí fundaram uma igreja lá uma vez, lá em Itaquera, na região de Itaquera. Yeshua é Mashiach. Lá não pode falar o nome de Jesus na igreja. Não, irmão, pelo amor de Deus, não fala de Jesus. Jesus é apelido. Vocês estão dando apelido para ele. Eles não aceitam. E realmente o nome de Jesus. Só que porque lá não tinha J. Aí eu falei assim, eles não aceitam, né? E eles vão aceitar você que chama João lá, porque você é João. E vai aceitar o José lá, porque você é José. Você vai ter que mudar seu nome, hein? Porque se você passar para a religião deles, você vai ter que mudar. Você entendeu? Eles confundem, eles tem as pessoas que batem muito na tecla, assim, se vai muito estudando, a Bíblia fala, a gente estudando, a gente acaba não chegando no pleno conhecimento da verdade. A gente nunca chega no pleno conhecimento da verdade. Amém? Então é isso aí. Já que nós estamos falando do nome de Jesus, entrou até Yeshua Mashiach hoje. Mas aí o nome de Jesus é Yeshua Mashiach mesmo, tá bom, irmão? É Yeshua Mashiach. Então Jesus já veio para quebrar esse paradigma que nós estávamos falando sobre o Velho Testamento. Não que é errado você ter uma fé desse nível, né? Desse nível de buscar, de ir para o monte, ficar 40 dias igual Moisés ficou, né? Isso, a fé, isso aí não se brinca, né? Tem coisas que você, né, tem que seguir, né? Os mandamentos da lei de Deus, 10 mandamentos, não matará, não adulterará, não dirá falso testemunho. Esses mandamentos também, até hoje, algumas pessoas seguem esses mandamentos, né? E é perfeito isso aí, né? Então, os dons espirituais, nós vemos a Trindade. Então, a Trindade de Deus está em todos os lugares, amém? Quem entendeu sobre a Trindade de Deus? Amém? Agora nós vamos por... Que hora que é? Agora... 8? 8h47? Tá, ainda dá tempo de falar mais um pouquinho, né? Ó... Dá tempo de a gente estudar aqui, mais ver se mais umas 2 folhas. Triteísmo ensina a existência de 3 deuses. Não sei se vocês vão observar aí, ó, já está falando sobre 3 deuses, mas já está falando com letra minúscula, né?
que opera separadamente um do outro, sem qualquer comum acordo, vive separadamente, age separadamente um dos outros, sem qualquer harmonia. Cuidado, o triteísmo é uma forma disfarçada do politeísmo, isso é, creem na existência de vários deuses, não estão de acordo com a Bíblia. Isso quer dizer, então, é heresia. Tudo que não tiver de acordo com a Bíblia é heresia. Então, é heresia e seita, porque através disso, por que surgem religiões? Através do politeísmo, porque eles creem em vários deuses. A Maria é meu Deus, o Maomé é meu Deus, o não sei o que é meu Deus. Então eles creem em vários deuses, amém, irmãos? Eles dão nome. Eu estou falando aqui, nós entramos nesse assunto sobre religiões, mas é nesse sentido aí, de vários deuses. Eu acho até engraçado, porque a pessoa fica pedindo: eu vou pedir para o Deus do amor me dar um amor para mim, vou pedir para a rosa, para não sei quem, dar uma rosa para mim. Aí depois o milagre acontece, ele não sabe quem deu, né? Ele até escolhe um ali para falar: não, foi ele que me deu, foi o Deus da rosa, mas não sabe, porque ele pediu para tantos, né? Sendo que é bom você pedir para um Deus só, né? Que aí você já tem certeza que quem deu foi ele, né? Então, muitos deuses quer dizer politeísmo. Amém, irmãos? Então, politeísmo é a pessoa que crê em muitos deuses. Muitos deuses. Trinitarismo. Qual que é a diferença da trindade para o triteísmo, que nós lemos no começo? O triteísmo é a pessoa que crê em muitos deuses. É diferente da trindade, viu? Porque a trindade, ela crê no Pai, Filho e Espírito Santo, que é o que nós cremos mesmo, porque Jesus é um, os três são um só. Não está falando que os três são três pessoas diferentes. São três pessoas que têm os mesmos poderes, atuando juntos se tornam um só. Os três se tornam um só. É igual hoje nós o homem é tríplice, né? Depois nós vamos estudar sobre o homem é tríplice. Carne, corpo, alma e espírito, né? Nós já falamos sobre isso aí. Então é a mesma coisa Deus também. Trinitarismo. Esse termo está relacionado à trindade. Ensinamos e cremos em todas as bases bíblicas que existem três pessoas distintas em uma só divindade, em um único Deus. São eles Pai, Filho e Espírito Santo, foi o que nós lemos, né? Esses três vivem separadamente, mas são um único Deus. E essa doutrina bíblica é a mais aceita entre as igrejas evangélicas pentecostais do Brasil. Amém? As três pessoas são chamadas de Deus. O Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus. Então essas aqui são comprovadas dentro da Bíblia, né? Que é Deus. Nenhuma área você vai ver que Maria foi comprovada como Deus. Então nós não pode falar que Maria é trindade ou quatrindade de Deus, né? Nós não pode falar, né? Até mesmo os anjos nós não pode falar, né? Porque a Bíblia fala assim que os anjos são menores do que Deus, que eles não é digno de ser adorado. Eles não é digno de ser adorado. Os anjos não são dignos de ser. Até os apóstolos, o próprio Pedro, quando ele fez aqueles milagres, as pessoas vinham, se ajoelhavam e queriam dar glória para ele. Ele falou: não, eu sou homem igual a vocês, rapaz, levanta daí. Não foi assim que ele fez? Quer dizer, porque eles não queriam honra para eles. Então, hoje em dia se coloca o Santo Pedro, né? O Santo, não estou combatendo fé de ninguém, mas a Bíblia fala para a gente não adorar a Pedro, né? Mas não adorar nem a Pedro, nem anjos. Amém, irmãos? Então, a extremidade desse estudo, dessas colocações que nós queremos colocar aqui, para os irmãos entenderem, é essa parte do Pai, Filho e Espírito Santo. Definição da trindade. Aqui tem um X, aqui os irmãos, tipo uma pirâmide, os irmãos vão entender lá, Pai, Deus, né, Espírito Santo, os irmãos vão ver, tudo centraliza uma pessoa só. Amém? A Santa Trindade é composta de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, foi aqui nós lemos. Agora nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade ilustrada, né? Como pode três pessoas ser um só Deus? Então vamos ler só um pouquinho aqui, para os irmãos entenderem, apesar que nós já falamos bastante. Acho que já deu até para os irmãos entenderem o que é Trindade. Precisa de mais algum argumento?
Acho que não, né? Então vamos passar para outra. Tem esse argumento aqui, os irmãos depois se quiser ler na sua casa. É uma parte bem grande, os irmãos leem. Os irmãos vão ver que tudo vai se dar o mesmo argumento que nós falamos e explicamos. Amém? Obedecemos a 3 fontes de ilustrações: natureza, personalidade e relação humana. A natureza proporciona muitas analogias. Água é uma, mas esta também é conhecida sob 3 formas: água, gelo e vapor. Quem estudou na escola aprendeu sobre a água, né? Que tem a água, que é gelo, vapor, né? Estudou sobre isso aí. A eletricidade também, mas no bonde ela funciona sob 3 formas de movimento, né? Luz e calor. O sol se manifesta como luz, calor e fogo. Quando São Patrício evangelizava os islandeses, explicou a doutrina de trindade usando o trevo como ilustrações de conhecimento geral, que todo raio de luz realmente se compõe de 3 raios. Primeiro, actínico, né? Que é invisível. Segundo, o luminoso, que é visível. Terceiro, o calorífero, que produz calor, e qual se sente, mas não vê. Onde esses 3 ali a luz, e onde a luz temos esses 3. João, o apóstolo, disse: Deus é luz, Deus o Pai é invisível. Ele se tornou visível em seu Filho e operou no mundo por meio do Espírito Santo, que é insensível, no entanto é eficaz, né? Aqui falou sobre as 3 pessoas de Jesus, no sentido mais explicando de uma pessoa só. Deus o Pai é invisível, ele se tornou visível. Deus o Pai, ele é invisível, ele se tornou visível quando vem o Filho e se tornou homem. E ele operou no mundo, libertando, curando por meio do Espírito Santo. Aqui resumiu tudo, né, sobre a Trindade, né? Fez um resumo total sobre, mais explicado, mais detalhado também sobre a natureza, proporciona as analogias, né? 3 velas no canto darão uma só luz. O triângulo de 3 lados, de 3 ângulos, tirai um do lado e não mais o triângulo. Onde há 3 triângulos, há um triângulo. Amém? Entendeu a natureza? Natureza, personalidade e relação humana? Onde 3 fontes há ilustrações. Aqui foram ilustrações para mostrar também a Trindade de Deus. A personalidade humana. Deus disse: façamos homens à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é um, no entanto, tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. Foi o que nós falamos também. Conhecimento humano assinala divisões na personalidade. Não temos sido consciosos, né? Às vezes zoamos como nós mesmos, e de estarmos ouvindo a conversão. Eu falo comigo mesmo e escuto falando comigo mesmo. Vamos repetir aqui para os irmãos estarem entendendo mais claramente, depois eu vou estar explicando. O conhecimento humano assinala divisões na personalidade. Não tem sido concisos. Às vezes arrazoamos como nós mesmos, de estarmos ouvindo a conversação. Eu falo comigo mesmo e escuto falando comigo mesmo, né? Aí que está falando sobre a personalidade humana. Esse tópico aqui eu vou deixar para quando nós falar sobre o homem. Amém? Até então nós estamos falando sobre Deus e sobre a Trindade. Não adianta nós ficar falando que nós vai entrar em mais assuntos relacionados ao ser humano. Até aqui também está falando sobre a relação humana. Deus é amor, a eternidade é amante, mas o amor requer o objeto a ser amado, o eterno, tal, o amante, tal. 3 poderes: legislativo, judiciativo e executivo.
tá? Agora nós vamos à trindade naturais, a casa da pessoa, o pai é, o filho é. Vamos passar isso aqui, irmão, vamos passar isso aqui, do 27 já, vamos para a lição 10 agora, tá bom? A teofania de Deus, foi o que nós estávamos falando sobre a teofania lá. Aqui tudo fala sobre a trindade, são tudo objeções, que nós possamos estar entendendo, né? 27, 37... 38. Tudo personalidade de Deus. A teofania de Deus, nós falamos sobre a teofania, né? O que é teofania? Teofania vem do grego, que significa Deus em forma humana. Amém? Teofania vem do grego, que significa Deus em forma humana. Então Deus se apresenta em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível, né? Audível, né? Quer dizer que ele vem, mostra como eu e você, amém? Visível e falando, né? Para Abraão, como Deus apresentou para Abraão? Deus apresentou nas carvalhas de Mamré, né? Estava ele, Abraão, assentado à porta da tenda quando tinha aparecido o dia, Gênesis 18:1. E foi-se o Senhor quando Deus acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Olha, e Abraão tornou ao seu lugar, Gênesis 8, versículo 33. E foi o Senhor quando acabou de falar com Abraão. Então Deus se apresentou ali para Abraão. Para Agar, quando Jesus se apresentou para Agar, em teofania, isso foi em teofania. Ele chamou o nome do Senhor, que como ele falava, tu és o Deus à vista, porque disse, não olhei eu também para ele que vê. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que vê. Não olhei para aquele que vê. Então, Agar ali também descobriu, né, o próprio Deus ali. Ela mesmo observou que era Deus. Gênesis 16:13. Para Jacó, Jacó ficou só e lutou com o varão até a alva subia. Gênesis 32, versículo 24. Então, todas essas, depois os irmãos quiserem ler lá com mais calma. Para Abraão, para Agar e para Jacó, para os irmãos entender, ler, reler, se não entendeu, ler, reler de novo, só para poder entender essa parte aqui. Então isso aqui quer dizer teofania. Deus já se apresentava. O que é teofania? Teofania no grego significa forma humana, Deus em forma humana. Então Deus já se apresentava em forma humana, mas não dizia que era Ele. Agora tem outra aqui, ó. Antropomórfico. Este é um termo que indica Deus se revelando de forma humana também, para que seja entendido pela mente humana e pela mente natural do homem. Deus é espírito. João 4:24. Contudo, ele se apresenta aos seres humanos como tendo, primeiro, face, mão, braços, olho, rosto, cabelo, boca, nariz, pés e ouvido. Amém? Aí é uma forma que os irmãos entendem mais, né? Falando sobre... A gente fala humano, apareceu como humano, os irmãos não entendem. Mas quando fala, Deus aparece com mão, braço, olho, rosto. Você vê essa colocação das palavras, como dá mais sentido o raciocínio nosso, né? Aqui, ó, braço, então Deus apareceu com tudo isso aí. Então, isso quer dizer antropomórfico, né? Também teofania. Agora vamos lá para o monoteísmo. O que é monoteísmo? Irmãos, eu sei que, não sei se os irmãos tá ficando assim uma confusão na mente dos irmãos. Não tá ficando não, né? Nós falamos sobre onisciência, onipresença. Tá ficando não, né? Depois nós fomos para os atributos naturais de Deus, né? E agora nós estamos aqui. Por quê? Porque assim, tudo que vocês estão aprendendo, quando vocês voltar naquela página, é muito importante isso, você voltar naquela página e ler aquela página que nós falamos, aí você vai lembrar
da aula. Você vai começar a ter uma lembrança, né? Porque na hora apaga algumas coisinhas. Toda vez que você lê, você vai lembrando daquela aula e vai entendendo sobre a onisciência. Vai, mesmo, agora estamos na onisciência e tal. Você já não esquece, né? É como dirigir carro. Quem aprende a dirigir carro não esquece mais, né? Amém? Você tendo aí do lado aí, sempre que você lê, você vai entendendo de novo. Agora vamos para o monoteísmo. O monoteísmo aqui é totalmente diferente, que aqui vai falar sobre o termo monoteísmo vem do grego, que significa um só Deus ou único Deus. O que ele é? É uma crença de adoração a um Deus verdadeiro. É exatamente diferente do politeísmo, que crê na existência de vários deuses. Lá nós falamos sobre o politeísmo, que crê em vários deuses. Esse aqui é o monoteísmo, que crê em um só Deus. Monoteísmo é um dos fatos verdadeiros, porque a Bíblia, como já vimos em outras notas de exposição, a Santa Trindade é constituída de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que as 3 são um só Deus, que é exatamente o que ensina o monoteísmo. E o monoteísmo tem se tornado uma crença universal. O cristianismo em geral está firmado no monoteísmo, né? Mas como o cristianismo está firmado no monoteísmo, isso aqui está falando que o monoteísmo é uma crença num só Deus. E o cristianismo, nós cremos em Jesus. Você crê em Jesus? Então, você crê no Espírito Santo? Entendeu? Então, por que o monoteísmo crê no só Deus e nós como cristãos estamos certos de crer no só Deus? Por quê? Quem me responde essa? Nós falamos que Jesus é um, Pai é um, os 3 são um. Então, por que nós cremos no monoteísmo? Porque os 3 são... Isso, é isso mesmo, pastor. Então é isso mesmo, foi o que nós lemos. Então, não é que as 3 são 3 deuses. Amém? É bom que até quebra aquele tabu, né, das pessoas ficarem, nós estamos servindo a Jesus, nós estamos servindo a Deus e nós estamos servindo a Espírito Santo. Não, nós estamos servindo a um só. Os 3 são um. Amém? Amém? Então nós estamos no monoteísmo. Agora no politeísmo. O que é politeísmo? O termo politeísmo vem do grego, significa muitos deuses, culto de muitos deuses, né? É uma característica das religiões antigas, as práticas ainda hoje, muitas terras pagãs baseia-se ele na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas, né? De maneira que há um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus das montanhas, um Deus de guerra, etc. Irmãos, quando nós chegamos aqui, nós estávamos lá na igreja lá tirando uns negócios, né? E eu falei que aquele rapaz lá, estava falando com aquele rapaz, o dono do salão lá, estava falando para ele lá esse rapaz aí, como ele chama, glória a Deus, que fala o cabo de Ciolo, estava falando sobre o cabo de Ciolo, que o cabo de Ciolo, ele falou daquele presidente que saiu agora, como chama? O Temer. O Temer era maçom, né? Que o Temer tinha que se converter. Só que o Temer nunca foi crente, né? Nunca foi crente o Temer. Até então, quando ele falava com, vamos supor, com aquele Max Feliciano, com Cila Malafaia, irmão, as religiões deles não se metem. Nenhuma religião se mete. Por quê? Porque o Max Feliciano é nosso. O Cila Malafaia é nosso. Você entendeu? Então, mesmo que ele se desvia, porque tem pessoas que dizem assim: o cara é pastor, está desviado. Se ele está desviado, ele é pastor, ele recebeu uma unção. Ele pode estar na caída ali, ele é um pastor, mas um pastor desviado, mas é um pastor. Amém? Quem está entendendo isso aí? Então, o que acontece? Quando Elias desafiou Acabe, porque Acabe era um profeta de Baal, Elias desafiou Acabe porque Acabe era um desviado. Os irmãos não entenderam, mas Acabe era desviado. Acabe era um conhecedor da palavra. Quem não era desviado era a mulher dele, que já nasceu no Baal, e levou Acabe também para Baal. Mas Elias não mexeu com a mulher dele, mexeu foi com Acabe. Entendeu o sentido da coisa?
Quando a mulher de Baal ficou sabendo, o que Elias fez? Fugiu. Por que Elias fugiu dele e não fugiu de Acabe? E não fugiu dos profetas? Porque Elias, a Bíblia fala assim para a gente não tentar o Senhor nosso Deus, não é verdade? Não é verdade? Agora, não estou pregando religião aqui. Tem uma macumba ali, aí tem uns que dizem, eu sou crente, eu sou cheio de fogo aqui. Vou chutar macumba. Irmão, não precisa disso. Não precisa disso. Se é um crente que está pondo ali, aí você pode dar um escurrão nele. Falar, seu safado, sem vergonha, você conhece a palavra de Deus, cara. Você pode dar um escurrão nele, porque ele conhece a palavra de Deus. Agora o rapaz ali não conhece, né? É um incrédulo, né? Não, é até ímpio, né? E a gente não pode. Não tem maneira nenhuma. Igual esse cara aí, ele não podia falar com esse rapaz. Só se Deus mesmo descesse mesmo e mandasse ele falar. Agora o Marcos Feliciano, outras pessoas que se desviaram e foram para outras religiões, a gente tem todo o direito de falar, irmão. Um desviado, uma pessoa, a gente tem todo o direito de falar. É onde cai nesse negócio aqui, do politeísmo, vendo que a pessoa está crendo em outros deuses. Você vai falar para a pessoa está estudando, a pessoa está ali naquela religião. Uma vez o rapaz falou para mim, Claudinho, por que você está pregando para esse... Por que você está do lado desse rapaz aí, uma vez, do rapaz? Falou, esse rapaz já foi crente, já foi macumbeiro, já foi feiticeiro, já foi tudo isso. Ele não vai, não adianta. Ele é assim, ó, se o lado está dando muito dinheiro, ele está lá. Se aquela religião está dando dinheiro, ele está lá, entendeu? Ele é assim, quer dizer que tem pessoas que é assim. Mas nós temos que entender que nós temos que brigar pela nossa crença, pelo Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Amém? Porque nós servimos ao monoteísmo, nós somos crentes do monoteísmo, amém? Eu coloquei só essa questão aí do negócio para os irmãos entender, né? Que nós temos o poder. Se eu vou supor, agora não. Chega um macumbeiro aqui, nós estamos com a porta aberta. Chega um macumbeiro aqui, cai endemoniado, nós temos que orar por ele e perguntar para ele: você quer aceitar Jesus? Você viu o que o diabo está fazendo com você, acabando com a tua vida? Aí sim, não é verdade? Mas ninguém foi atrás de confusão com ninguém. Nós não saímos daqui, foram atrás de ninguém. Eles que vieram, né? Então se eles vieram, eles se arrependeram. Se o Espírito Santo trouxe eles, é porque Deus tem um milagre para fazer na vida deles. Amém? Ou se chamaram nós também, igual muitas pessoas já chamaram você e eu para orar na casa de pessoas que estavam com problema, não orar. Então isso também é o Espírito Santo impulsionando. A gente tem que ir lá e falar também. Quando dá essa oportunidade para nós. Amém? Agora nós vemos um politeísmo que as pessoas adoram outros deuses, né? Vários deuses. E agora tem um aqui, ó, agnosticismo. O que é agnosticismo? Olha só, expressão oriunda de duas palavras gregas. Agora, por que toda vez que nós temos que ler uma palavra, temos que ver no dicionário grego? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, amém, irmão? Então, por isso que todas as vezes, se você vê uma palavra agnoteísmo, por que não pega no dicionário brasileiro, que nós estamos no Brasil? Porque a Bíblia não foi escrita em brasileiro, a Bíblia foi traduzida em português, né? A Bíblia foi traduzida, mas só que todas as palavras da Bíblia, se os irmãos quiserem ver o que significa no grego ou no hebraico, os irmãos têm todo o direito de ver, porque a Bíblia foi escrita, né, em 3 línguas, amém, irmão? Então significa não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Essa mente finita não pode alcançar o infinito, declara agnósticos, né, o agnóstico. Mas o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteiramente e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, de uma concepção de uma só pessoa. Podemos saber quem é Deus sem saber tudo o que Ele é. Escreve o doutor, né, Clark, né? Podemos tocar em terra, embora não possamos envolvê-las nos braços. O menino, para conhecer Deus, enquanto os filósofos não pode descobrir todo o segredo do Todo-Poderoso. A Escritura baseia-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus por outra parte. Eles nos avisam que por agora conhecemos em parte. Olha aí, então agnoteísmo significa não saber. A pessoa não sabe, ela nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Ela não conhece a Deus. Ela tenta conhecer a Deus de outras formas, mas ela nega aprender e conhecer a Deus. Isso quer dizer agnoteísmo. Amém? Tem alguma dúvida?
Vamos agora para outro ponto aqui também, no 30. Panteísmo. Ó, esse negócio aqui ele é até bom, por quê? Porque tem muita religião fundada no monoteísmo, tem religião fundada no politeísmo, tem religião fundada no agnoteísmo e tem religião fundada no panteísmo. E tem outros por aí também, né? O panteísmo é o quê? Panteísmo é provavelmente duas palavras gregas que significa tudo é Deus. Entendeu? Tudo para ele é Deus. Tudo para eles é Deus. Tudo, né? Tudo para ele é Deus. É um sistema de pensamento que indica Deus como o universo. Deus é o universo, né? Deus é a terra, Deus é a beleza, as árvores, pedra, pássaro, água, réptil, homem, todos declarados parte de Deus. Você não vê que tem pessoas que você confia em Deus, você sabe que é Deus? Ah, Deus é tudo, né? Deus é isso, Deus é planta, Deus é o ar, né? Então isso quer dizer panteísmo. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Como se originou esse sistema? O que está escrito em Romanos 1, 20 e 23 desvenda esse mistério, porque se que na penumbra do passado os filósofos pagãos, havendo perdido de vista a Deus, o expulsando-se de seus corações, né, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse seu lugar, visto que o homem procura sempre um objeto de culto para preencher o lugar de Deus. Isso aqui, ó, é verdade. Quando Moisés, né, subiu ao monte, ele demorou bastante, não demorou? O que os pessoal falaram para Arão? Vamos construir um bezerro de ouro. E eles chamaram o bezerro de ouro do quê? De Deus. Então tudo para eles era Deus, entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então tudo para eles é Deus. E tem pessoas que é assim, irmão. É assim, ele está aqui, aí vamos supor. Você já viu uns pessoal que colocam um galo em cima do carro? Você já viu? Aquele galo lá para ele é Deus, né? Eles colocam um galo, eu já vi galo, já vi uns galos depenados. Eles colocam, né, uns galos depenados no carro. Tem uns que colocam chifres, né, de um boi, né? E tudo para eles é Deus, né? Tudo para eles é Deus. Eles acreditam e eles fazem daquilo uma religião deles. Eles fazem daquilo uma... Esses dias eu estava pregando, tem até um vídeo meu, depois se o irmão quiser eu mando esse vídeo, falando sobre esse negócio aí, porque os pessoal eles pegam a filosofia junto com a fé e pega a filosofia. Por que filosofia? Filosofia é a arte de aprender, a arte de conhecer. Então filosofia é uma curiosidade. O filósofo ele é curioso, né? Ele quer aprender toda hora. Ele fica estudando o homem, ele fica estudando a natureza, ele fica estudando o dia a dia da pessoa, ele fica estudando o pedreiro, como constrói a casa. Olha, tudo ele aprende vendo, ele aprende tudo isso aí. Ele quer aprender, ele é curioso. Então o filósofo é isso, né? Ele se torna um filósofo. Aí o filósofo ele inventou várias religiões. A filosofia inventou várias religiões. Aí nessas religiões ele abusa da fé da pessoa, né? Ele usa a fé da pessoa e aquela fé da pessoa se torna uma religião fundada até em ciências e em filosofia. A filosofia ela está dentro do Coríntios. Os irmãos lê Coríntios 1 e Coríntios 2, os irmãos vai ver que aquela turma lá que o apóstolo Paulo ganhou era tudo grego, tudo filósofo. A Grécia é mais filósofo vem da Grécia, né? Dos gregos, né? Então o apóstolo Paulo, você pode ver que ali os pessoal falavam muito filosofia, falava muito difícil, né? Tanto que o apóstolo Paulo ele pregou muito sobre esses negócios aí, né? Mas você pode ver que eles são muito filosofia. Então esse sentido do panteísmo. Tudo é Deus para eles, tudo se torna Deus. Amém, irmãos? Amém? Quando fala isso aí, nós podemos também originar o sentido das pessoas falar assim, tudo leva a Deus. Nós podemos dizer isso aí também. Por quê? Como eles creem que tudo é Deus, eles falam, não, aquela religião ali vai levar a Deus, ou outra religião vai levar a Deus. Tudo vai levar a Deus, porque para eles tudo é Deus, então tudo vai chegar a um centralizado de uma coisa que vai levar a Deus, entendeu? Não é dessa forma. Para a gente que cremos na Bíblia não é. A Bíblia fala assim,
Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, né? Amém? O deísmo, agora no 15, o deísmo, só para a gente adiantar aqui, tem bastante coisa, tem deísmo, ateísmo, é bastante coisa. Até a gente se confunde muito, né? Porque é quase os nomes iguais, né? E é bastante coisa, mas tem um sentido diferente na interpretação da palavra, né? Deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste em que, depois da criação, Deus entregou para o governo pelas leis naturais. Então aqui está dizendo que o deísmo, existe um Deus, as pessoas creem que existe um Deus, mas depois o Deus fez o mundo e deixou os homens tomar conta, fazer o que eles quisessem, entendeu? E depois dali Deus não entrou com mais participação nenhuma, entendeu? Esse quer dizer o deísmo, mas não é assim. Nós vemos em várias partes, nós vemos Deus agindo, mas o deísmo eles crê dessa forma, que Deus entregou a humanidade, Deus entregou o ser humano para fazer o que eles achavam melhor. A ideia acerca de Deus propagada pelo deísta unilateral. A Escritura ensina duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. Primeira, sua transcendência, que significa sua separação do mundo ou do homem, de sua exaltação sobre ele. Segunda, a sua inamanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Atos 2. E o teísmo acentua demais as primeiras verdades, enquanto o panteísmo encarece demais a segunda. As escrituras expressam a ideia verdadeira e absoluta. Foi o que nós estávamos dizendo. A escritura mostra e comprova e bate muito nessa tese aqui, descarta ela total, né? Descarta, porque não tem como, né? Mas tem uns que batem. Porque é assim, irmãos. Veja bem, se você falar com uma pessoa de outra religião, você falar com uma pessoa espírita. Ah, você crê em Deus? Não, eu creio na Allan Kardec. Ah, mas o que é Allan Kardec? Aí ele vai explicar pra você. Porque assim, tudo tem uma objeção, e eles mostram dentro da Bíblia. A Bíblia tem objeção para todas as coisas. Você não vê que eles queriam até fazer uma Bíblia gay aí, não foi? E eles conseguem, porque na Bíblia fala que quando Jesus foi lá com os anjos foi lá em Sodoma e Gomorra, né? Já tinha aqueles homens lá e os homens queriam os anjos. E aí? E te mostra na Bíblia, eles mostram. Aí vem lá as pessoas que colocam sal para tirar os olhos gordos. Ah, mas onde está na Bíblia que tem sal? A Bíblia mostra que tem sal. A Bíblia fala até para cozinhar ovo com sal. É difícil, hein? A Bíblia tem um versículo lá na Bíblia lá que fala para cozinhar ovo com sal. Ensina nós a cozinhar ovo que tem que ser com sal. Que sem sal fica sem gosto. Então, a Bíblia tem objeção para tudo, irmão. Tem objeção. E essas pessoas, por isso que nós temos que ler sobre o deísmo, sobre o panteísmo. Para quê? Para a gente quebrar eles nas crenças dos deuses que eles creem. Entendeu? Porque senão eles mostram tudo dentro da Bíblia. E realmente tem algumas coisas, está tudo dentro da Bíblia. Porque tem objeção para tudo. Hoje em dia eles conseguem combater, eles mostram dentro da Bíblia, né? Quando fala anticristo é porque não é o Cristo, é um anticristo, né? O engano quer dizer porque engana, não é verdade, né? Mas eles usam o engano como se fosse verdade, entendeu? Mostrando realidade da Bíblia. Por isso que eles usam o versículo. Então o deísmo eles admitem que Deus é pessoal, que criou o mundo, mas existe que depois da criação Deus entregou para ser governado pelas leis. Então isso aí nós descartamos porque nós temos como quebrar essa objeção dessas pessoas aí, né? Do deísmo. Não adianta que nós não dá para crer nisso aí. Agora vamos no ateísmo, sentido etimológico do termo. Ateísmo é não de Deus, né? Não de Deus. É uma negativa fraca e positiva da existência de Deus. A designação não é evidentemente aplicada à mera ignorância da existência de Deus. Olha só, um ateu dogmático é aquele que se presume informando contra as reivindicações teístas, mas nega eficazmente a existência de Deus. É possível que um ateu consiste jamais tenha existido. Ele é um indivíduo esporádico que forçou a instituição e a razão fora do equilíbrio, numa tentativa de defender
uma permissiva negativa adotada. Irmão, quando eu falo sobre quebrar as objeções, antigamente nós como pentecostais, né, que é a igreja pentecostais, nós como pentecostais, nós achávamos que o quê? O crente falando que está é um homem de Deus, meu Deus do céu, o cara voa, meu cara, né? Esse é um vazão, né? Esse é um vazão. Aí nós descobrimos que tem muito engano por meio desses vazão, né? Nós paramos de acreditar que o homem que pula, paramos de acreditar. Não sei se chegou aqui esse ponto, os irmãos parar de acreditar um pouquinho nesse negócio, né? Achamos que as pessoas que expulsavam mais demônio, nossa, Deus está na vida desse homem. Tinha um rapaz na minha igreja, veja bem, ele já era crente, já foi muitos anos, que toda hora falava para mim, pastor, cuidado, essa ovelha do senhor aí está fumando droga, pastor. Ele estava fumando droga. Você vê que ele pegou esse negócio para vender ali e não pagou o irmão, não. Ele estava usando droga. E o rapaz, ninguém falava. O rapaz moreno, não, ele chegava lá na igreja, eita glória, eita glória. O rapaz, ninguém aguentava. Os demônios tinham medo da voz dele. Eita glória, eita glória. O diabo corria só do ver. Quando tinha demônio, chamava era ele para expulsar. E o rapaz estava usando droga. Aí eu entendi, eu falei assim, caramba, será, Jesus? Eu fiquei muito tempo cafuçando porque nunca peguei ele. Eu só acreditava se pegasse ele usando droga, né? É difícil. Aí, quer dizer, é onde que os irmãos têm que entender essa aí, ó. A gente falava assim, fulano não faz, nós acreditávamos só assim. Se for santo, igual nós somos santos, se nós orasse, é que Deus vai fazer. Igual nós estávamos ali falando também na igreja lá, o rapaz falou assim, você viu o rapaz que é ateu, morreu depois de velho, caindo do helicóptero. E é ateu, não crê em Deus e falava que não crê em Deus. Aí eu até falei para ele, assim, mas a Bíblia fala assim que os passos do homem bom são guiados pelo Senhor. Mesmo se ele caiu, você levanta lá. Não fala que é crente, fala que é um homem bom. E a Bíblia fala assim, obedece seu pai e sua mãe para que prolongue muito dia na sua vida. Então se o homem pode ser o que ele for, pode ser até outra religião, que ele crê no teísmo, que ele crê nessa religião, se ele for uma pessoa boa, ele vai viver muitos dias. Agora eu estou falando de salvação, de subir para o céu, né? Aí tem essa diferença, né, do cristão, aonde que ele tem essa tese, subir para o céu. Será que a salvação ela está incumbida no que você faz, naquilo que realmente é doutrinado para você? Ou aquela pessoa lá fala igual aquele jovem rico. O Senhor falou, tu conheces os mandamentos? Senhor, deixa eu te seguir, você conhece o mandamento? Não matará, não furtará, não dirá falso. Não, Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu conheci um rapaz que ele não era crente. O cara, ele tinha medo de mentir. Ele tinha medo de mentir, pensando que ele ia ser castigado. A religião dele não deixava. E ele comprava e pagava direitinho. Era um cara que pagava todo mês certinho. Eu trabalhei com ele, ele era gerente, ele pagava direitinho. A religião dele não deixava ele fazer as coisas erradas. Por quê? Porque ele é temoroso na religião dele. Mas será que a religião dele ensina a salvação? Qual que é o meio da salvação? Qual que é o meio de subir para o céu? Entendeu? A diferença é essa, irmãos. Por isso, hoje a igreja já parou de acreditar nesses assuntos. Fala, não, eu sei que aquela... Agora, é lógico que a Bíblia fala, um coração cheio de ódio, de amargura, de rancor, de inveja, uma pessoa dessa tem mais tendência até ter derrame, ou até morrer mais cedo, ou até fugir de casa e morar debaixo do viaduto, ou até fugir de algum lugar, porque eles são orgulhosos e eles estão prendendo dentro ali do seu coração todas aquelas mágoas. Isso pode ser crente, pode não ser crente, né? As pessoas não vai ter sucesso nunca na vida, né? Porque eles mesmos estão acarretando isso aí, independente das suas religiões, independente do seu crença. Então o que nós temos que pegar, nós acreditamos no quê? Deixamos de acreditar em tudo isso aqui e acreditamos num só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Já deu horário aí já? 4 minutos? Então, irmãos, vamos parar no deísmo e depois nós vamos voltar no teísmo na outra aula. Vamos falar sobre o teísmo. O teísmo não é Deus, né? Não de Deus, ateísmo. Então ateísmo quer dizer ateu. Uma pessoa que não crê em Deus, ela não acredita que há Deus, não acredita, não aceita que há Deus. Isso aí a maioria são cientistas, que fica lá, o astronauta voando para a Lua, para tentar entender, fala que o mundo saiu, bateu no Sol e foi criado uma bola e ele fez a Terra, né? E assim é o cientista, os astrólogos, e é isso aí. Amém, irmãos? Então...